Universidade Federal do Paraná. A gente tem trabalhado junto com a Acnur e o Ministério da Justiça esse curso, né, que é um curso de formação e de trocas também para a gente pensar a saúde mental no campo do trabalho humanitário. É, a gente tem combinado, né? Na semana passada a gente fez a apresentação da proposta, a gente tem combinado de que na primeira parte da aula a gente vai fazer uma exposição sobre o tema da aula, e na sequência a gente vai abrir para discussão e conversa com o público presente sobre as questões que a gente vai trazer aqui para vocês na aula de hoje. Tá? Então, sejam bem-vindas e bem-vindos, espero que possam aproveitar os conteúdos, né? Espero que esses conteúdos possam fazer vocês refletirem sobre as práticas de vocês. A ideia é que a gente possa é, avançar, né, em termos de um conhecimento e, ao mesmo tempo, das práticas que a gente pode exercer com a temática da saúde mental no campo do trabalho humanitário. Eu vou iniciar a apresentação, então, para começar o conteúdo da aula, e assim que eu termine a apresentação, a gente vai abrir o espaço de conversa e discussão. O que está previsto para o encontro de hoje, né? Eu vou fazer uma fala entre 1 hora e 1 hora e 10. Na sequência, a gente abre câmeras e vídeos e vocês vão trabalhar. Eu vou passar para vocês um caso que envolve questão de saúde mental, né, no trabalho humanitário. Eu vou passar o caso e vou pedir para que vocês desenvolvam um trabalho com o caso na sequência. Tá? Eu vou iniciar então a apresentação. Arthur e Maísa, eu vejo vocês, tá? Então, qualquer problema, qualquer dificuldade, vocês vão me avisando. Dá para ver os slides, está em tela cheia, né? Então, tá bom. Bom, pessoal, então a gente retorna, né, aos trabalhos no treinamento sobre saúde mental para trabalhadores humanitários. É um projeto que tem sido coordenado por uma equipe aqui da universidade e em parceria com a Acnur e com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Hoje, mais uma vez, a aula é comigo, tá? Então, semana passada a gente fez a apresentação do curso, né? A gente fez uma introdução sobre as migrações, a história das migrações, e hoje a gente vai falar, então, sobre o tema de o trabalho no campo humanitário. Esse é o tema da aula de hoje. Acho importante localizar vocês, assim, com relação a essa temática, né? Então, a demanda que chega para a gente trabalhar com profissionais que trabalham no campo humanitário é trabalhar a saúde mental. Só que para trabalhar a saúde mental, a gente precisa entender que a gente trabalha com a saúde mental a partir de um lugar, né? Esse lugar é o exercício do trabalho humanitário. Então, são duas pontas, assim, para a gente trabalhar a questão da saúde, né? Primeiro, a questão da saúde daquelas pessoas que a gente atende. Então, o que que é a saúde mental de refugiados, o que que é a saúde mental de pessoas deslocadas à força, como é que a gente faz para reconhecer, né, as questões de saúde mental e pensar bons encaminhamentos e boas destinações ao cuidado de saúde mental. Então, essa é uma ponta do trabalho. Entretanto, a gente tem outra ponta do trabalho, que é a saúde de quem atende, né? Então, o que a gente tem chamado da saúde do cuidador, a saúde do trabalhador. Acho importante que a gente pense isso, porque não tem como a gente trabalhar com saúde mental, atendendo uma outra pessoa, em saúde mental, se a gente não olhar um pouco para a nossa saúde mental também. Então, a ideia da aula de hoje é que a gente possa situar o trabalho no campo humanitário e situar as questões de saúde mental que aparecem para o trabalhador humanitário. Então, o foco da aula de hoje é o trabalhador humanitário,
E esse tema ele vai estar diretamente relacionado ao tema da próxima aula, que é o foco na saúde mental das pessoas que a gente atende no trabalho humanitário. Tá? Então, como temas da aula de hoje, vocês já receberam, né, no cronograma, mas a gente vai falar um pouco sobre as condições gerais e o impacto psíquico do trabalho humanitário. Vou trabalhar com vocês algumas noções de trabalho humano e trabalho no campo humanitário, condições de trabalho, os efeitos psíquicos do trabalho, a realização psíquica no trabalho, o encontro com as vulnerabilidades, né, ou com outro vulnerável no trabalho humanitário, os riscos psicossociais e as vulnerabilidades do trabalhador nesse trabalho e temas que têm sido muito comuns no campo da saúde mental no trabalho, que são os casos de burnout, estresse, fadiga, desgaste e a própria saúde mental no trabalho humanitário. Tá? Então, esse é o roteiro que a gente vai seguir na aula de hoje. Então, comecemos pelo primeiro tema, né, que são as condições gerais e o impacto psíquico do trabalho humanitário. Então, eu começo com algumas noções muito gerais, né, sobre o trabalho. A primeira referência é que o trabalho, ele é um direito humano, né, ele já está consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, e o que a gente vê com relação ao direito do trabalho, ou direito ao trabalho, é que esse direito está presente em legislações de diversos países. Cada país tem suas legislações com relação ao trabalho, suas regulamentações, e a gente está exposto a essas regras normativas e legislações que são de cada país, né? Então, eu acho importante situar que o trabalho é um direito humano, porque a gente tem trabalhado com um tema, que é o tema dos deslocamentos forçados, né, do refúgio, das migrações humanitárias. A gente sabe, a gente já viu na aula passada, que migrar, que se deslocar, né, que solicitar refúgio, asilo, também é um direito humano. Então, se por um lado a gente tem o direito a se deslocar, por outro lado a gente tem também o direito a trabalhar. Isso é um tema muito presente no campo dos deslocamentos forçados, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas que se deslocam à força foram, né, foram trabalhadores em seus países e são trabalhadores também na sociedade que acolhe. Então, a gente, por essa questão, né, do trabalho no campo da migração, a gente vê que o trabalho é um tema fundamental, né? Não só para quem acolhe, né, e para quem exerce o trabalho de fazer um trabalho humanitário, né, de acolhimento às pessoas deslocadas à força, mas também porque a gente se encontra com muitos casos, né, a gente atende muitas pessoas que tinham um trabalho no seu país de origem, que tinham uma profissão, né, que estavam estabelecidos e que não puderam, permanecer, né, nessa sua condição de trabalho pelo motivo do deslocamento forçado. Então, o que que a gente vê com relação ao trabalho, né? Que o trabalho, ele é fundamental para que a gente possa trabalhar com a dignidade humana. Então, o trabalho, ele confere dignidade ao humano e, ao mesmo tempo, o trabalho é atividade social privilegiada para que a gente possa se desenvolver psiquicamente e também se desenvolver enquanto sociedade. Então, a gente vê que o trabalho é uma atividade central na vida humana, né? Ao mesmo tempo, esse trabalho é uma atividade complexa e multifacetada. Então, a gente vê que o trabalho, vamos pensar o trabalho no campo humanitário, né? O trabalho no campo humanitário exige que a gente tenha uma série de conhecimentos, exige que a gente se relacione com profissionais de áreas, conhecimentos completamente diferentes. O trabalho humanitário, ele não se esgota necessariamente na nossa atividade, a nossa atividade profissional depende do contato com outras profissões, depende do trabalho de outras profissões. Eu estou falando, estão me imaginando aqui psicóloga trabalhando no campo humanitário, sem trabalhar com os profissionais do direito, da assistência social, da medicina, enfim, outras profissões, a gente não consegue realizar o nosso trabalho.
Então, todo o trabalho, ele é considerado na nossa sociedade como uma atividade que exige, né? Que exige uma série de habilidades, que exige contato, que exige interação. Então, a gente vê que todo o trabalho humano, ele apresenta várias dimensões, né? Ele apresenta uma dimensão social do trabalho, então a gente trabalha e por esse trabalho que a gente realiza, a gente está em contato com outras pessoas e a gente está construindo a nossa sociedade. Pelo trabalho que a gente consegue renda, que a gente consegue uma remuneração, então tem uma dimensão econômica do trabalho. O trabalho, a depender do país, né, ele também tem a sua dimensão jurídica, então temos as determinações internacionais com relação ao trabalho, mas a gente também tem as determinações de cada país. Então, o trabalho tem essa dimensão jurídica, tem uma dimensão política, histórica, ergonômica, psíquica e outras dimensões. Eu acho fundamental trazer para vocês essas dimensões do trabalho, porque ainda que a gente fale sobre saúde mental no trabalho, né, e daí nesse quesito de saúde mental, a gente considera que a dimensão psíquica, ela é fundamental para a gente pensar o trabalho, a dimensão psíquica, ela não vem desconectada, desassociada das outras dimensões. Então, é muito difícil a gente pensar um caso de saúde mental no trabalho sem levar em consideração todas as outras dimensões que estão associadas a esse trabalho. O que que a gente vê como característica do trabalho, né? Bom, o trabalho humano sempre existiu, né? Desde o período pré-histórico, né? Passando pela Idade Antiga, Idade Média, o trabalho humano sempre existiu e, a depender do momento histórico, esse trabalho ele teve configurações muito diferentes. A gente precisa situar o nosso trabalho no tempo contemporâneo, né? Na atualidade. Então, aonde a gente vive hoje, né? A gente vive numa sociedade capitalista, onde a força de trabalho é uma mercadoria no mercado, né? Na circulação de mercadorias que a gente produz. Por que isso aqui é importante, né? Para que a gente possa entender e situar o trabalho humanitário? Porque todo o trabalho que a gente realiza, ele gera um valor e ele gera uma renda. A gente sabe que hoje, sem renda, sem né, um valor monetário, a gente não consegue realizar a vida. A gente precisa de dinheiro para comprar uma casa, para comprar comida, para se deslocar na cidade, né? A gente precisa de dinheiro para sobreviver. Então, pelo trabalho que a maioria de nós, né? A maioria de nós, uma boa parte da população mundial, precisa do trabalho para que possa ter renda e para que possa viabilizar a vida. Tá? A gente até tem na história, né, assim, algumas tentativas de organização coletiva, onde não tem essa lógica, né, de trabalho, venda da força de trabalho, para organizar a vida em sociedade, mas são experiências muito pontuais, né, em determinados momentos históricos também. Em geral, a gente vive numa sociedade que a gente precisa trabalhar para ter renda, para poder viver. Acho que tem um outro ponto importante aqui com relação em relação ao trabalho, que ao mesmo tempo que a gente sabe que o trabalho é uma atividade social extremamente importante, relevante para que a gente possa organizar a vida, a gente sabe que desde que a gente nasce, a gente é educado para o trabalho. Então, nas famílias que a gente tem, nas escolas pelas quais a gente passa, toda nossa formação educacional, ela é voltada para que sejamos trabalhadores um dia. Acho importante também situar isso, porque a gente vê né, com isso o local que o trabalho tem na sociedade e no tempo que a gente vive. Em termos gerais, o trabalho que a gente realiza, ele é um trabalho remunerado, né? A gente trabalha porque não só porque o trabalho ele é fonte de realização psíquica, tá? Então, o trabalho, por ser uma atividade social altamente relevante, altamente importante para a organização da vida, é pelo trabalho que a gente consegue a remuneração para poder viver.
tá? Então, o trabalho humano, em geral, é remunerado, mas a gente também tem trabalhos que são voluntários, né? São atividades que a gente presta à sociedade, a instituições que não necessariamente configuram um trabalho remunerado. Então, a gente vê que o trabalho voluntário, ele não gera vínculo empregatício e também não confere uma remuneração. Por que que é importante a gente situar o trabalho voluntário aqui nesse curso, quando a gente fala de trabalho no campo humanitário? Porque uma parte do trabalho que é realizado no campo humanitário, ele é um trabalho voluntário. Tá? Então, a gente tem trabalhadores que trabalham no campo humanitário, que são remunerados pelo trabalho que fazem, e a gente tem muitos trabalhadores que também trabalham no campo humanitário, mas de uma forma voluntária. Então, acho que é importante a gente situar isso, né, no campo, porque isso não é sem efeitos no nosso psiquismo e na nossa saúde mental. Só situando o trabalho voluntário, então ele é realizado por pessoa física, né? Então são nós, cada trabalhador, que realizamos esse trabalho, geralmente para uma entidade pública ou uma instituição privada sem fins lucrativos, que tem como objetivo, né? é, Tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Isso aqui é uma característica geral do trabalho voluntário, tá? Então, veja, quando eu não. Geralmente, quando o trabalho voluntário ele é feito a partir de alguma instituição. Então, a gente acaba tendo um vínculo, ainda que não seja um vínculo empregatício, mas a gente tem um vínculo com a instituição, a gente precisa realizar ali uma atividade que cumpra os objetivos institucionais, né? E a finalidade dessas atividades são atividades com fins sociais, em geral, e de assistência a pessoas. Ah, bom, a dimensão psíquica, ela sempre vai estar relacionada a todas as outras dimensões do trabalho. Então, a gente realiza uma atividade profissional e quando a gente faz atividade profissional, ela mobiliza uma série de elementos da nossa vida social compartilhada, né? Então, pelo trabalho a gente se relaciona com os outros, pelo trabalho a gente tem remuneração, pelo trabalho a gente organiza a vida, mas é pelo trabalho também que a gente tem realização psíquica, tá? E como atividade socialmente mais referenciada para a nossa vida adulta, especialmente, o trabalho ele tem um lugar importantíssimo, né? Na vida que a gente leva nessa sociedade. E o que que a gente entende, então, do trabalho? Que o trabalho, ele é uma fonte de realização psíquica, ele é uma atividade socialmente valorizada que realiza a nossa vida psíquica e, portanto, ele pode ser fonte de prazer e pode ser fonte de sofrimento. A gente não pode dizer que a gente é feliz a todo tempo no trabalho, né? Ou que a gente se realiza a todo tempo no trabalho. E então a gente precisa entender que o trabalho tem essas duas dimensões, né? Ele ao mesmo tempo ele é fonte de prazer e ele é fonte de sofrimento. E a gente precisa lidar dialeticamente com essas duas possibilidades, né? E quero situar que ser fonte de prazer ou sofrimento não é só privilégio do trabalho. Qualquer interação que a gente tenha com outras pessoas é, ao mesmo tempo, fonte de prazer e fonte de sofrimento, né? Então, uma relação com um filho, uma relação com um amigo, uma relação com um companheiro, uma companheira, com pai ou com mãe, toda relação que a gente estabelece, ela pode, ao mesmo tempo, ser fonte de prazer e fonte de sofrimento. E aqui vai depender de cada um de nós, né, saber medir isso, saber mensurar isso, quanto que a atividade com a qual a gente se relaciona gera prazer ou gera sofrimento. Com isso, voltando ao trabalho, né, a gente pode considerar que o trabalho ele garante ou não a realização psíquica. Então, já vou trabalhar com vocês aqui o que que é essa realização psíquica, né? Mas o trabalho ele pode nos realizar psiquicamente ou não.
Isso aqui é um ponto fundamental para a gente pensar a saúde mental no trabalho, tá? Quando o trabalho ele pode viabilizar a nossa vida psíquica, tá? Então, quando o trabalho ele se apresenta para a gente como uma atividade que a gente não tem realização, ele vai gerar muito mais sofrimento do que prazer, e isso vai gerar uma série de dificuldades para a nossa saúde mental. Então, pensando nos impactos psíquicos no trabalho humanitário, né? Então, falei até então do trabalho em geral e eu quero localizar agora no trabalho humanitário. A gente sabe que o trabalho humanitário, ele tem impactos psíquicos, tá? Então, o que que é impacto psíquico? É quando a relação que a gente faz com uma atividade, com uma tarefa, com o trabalho, ele ele vai mobilizar o nosso psiquismo, impactando o psiquismo, tá? Então, esse impacto, ele pode tanto gerar prazer, quanto pode gerar sofrimento, né? Desprazer, o sofrimento no trabalho. O que que a gente vê do trabalho humanitário? Que ele mobiliza a vida dos trabalhadores e o psiquismo dos trabalhadores a todo tempo. Porque o trabalho humanitário exige que a gente faça acolhimento, que a gente ajude o próximo e que a gente se realize, né, numa determinada profissão. Então, veja, eu sou psicóloga e trabalho no campo humanitário. Eu estou realizando a minha profissão psicologia no campo humanitário, fazendo o quê? Ajudando outras pessoas e acolhendo outras pessoas. Tá? O que que a gente vê no trabalho humanitário? Que o contato e a exposição às condições dos deslocamentos forçados, eles geram impactos psíquicos. Então, eu sou trabalhador humanitário, a todo tempo eu sofro no meu trabalho os efeitos das guerras, dos desastres, da violação, né, dos direitos e das violências. Como é que eu sofro esse impacto? Primeiro, por ter notícias, né? Então, eu posso estar no Brasil, eu estou trabalhando com pessoas deslocadas que vieram de situações de guerras, desastres, né? Passaram por situações de violência. Ter notícias disso mobiliza o meu psiquismo, tem impactos no meu psiquismo, tá? Ou então, no cotidiano dos atendimentos, então, gente, para eu poder acolher alguém, eu tenho que fazer os atendimentos. Então, eu atendo e eu acolho, né? Então, acolher é poder dar um lugar para aquela pessoa. Naquilo que é a minha profissão, que é o meu trabalho, que é o meu lugar de cidadão desse país, né? Então, quando eu acolho, eu escuto as histórias. Quando eu acolho, eu fico sabendo de certas situações, porque algum outro colega comentou. Então, um impacto psíquico do trabalho humanitário é essa permanente exposição às várias situações de violência que se apresentam no deslocamento forçado, tá? Então, acho que isso é algo importante da gente guardar, porque, veja, esse trabalho é um trabalho muito diferente, né, de eu, sei lá, trabalhar com o desenvolvimento de profissionais numa empresa, né, ou atender uma situação jurídica de, sei lá, uma família que é brasileira. Não que eu não possa, né, presenciar situações de violência e né, enfim, situações que as pessoas passaram e que exigem da nossa profissão. A grande questão é que no trabalho humanitário, esse contato, ele é muito mais constante, muito mais frequente, tá? Então, o que é importante também saber no trabalho humanitário? Que a gente não escolhe trabalhar com trabalho humanitário, é, assim, a gente não escolhe à toa, né? A gente não escolhe porque a gente escolhe porque a gente tem um motivo, e um motivo muito íntimo, muito pessoal e muito de cada um para escolher o trabalho humanitário. E se a gente escolhe o trabalho humanitário, é porque o tema do trabalho humanitário, em alguma medida, me atravessa. Né? Então, se a gente for fazer um trabalho de análise pessoal, né, de cada um de nós, por que que a gente escolhe, a gente certamente vai encontrar na nossa história de vida algum fato, alguma coisa que ocorreu que a gente pode relacionar com a escolha desse trabalho na vida adulta, tá? Seja porque
a minha família foi de imigrantes, seja porque eu presenciei uma situação específica na minha infância, na minha adolescência, seja porque a primeira vez que eu escutei falar de uma guerra, aquilo me mobilizou muito. Então, tenho isso reservado assim para vocês, né? Que a escolha pelo trabalho humanitário não está desvinculada da nossa história de vida. Tá? Se a gente for encontrar, buscar na nossa história a razão, o motivo, certamente a gente vai se deparar, né, com uma situação, com um momento vivido, com um contato específico que nos afetou psiquicamente e que talvez isso esteja na causa da nossa escolha pelo um trabalho humanitário. Agora, acho que vou, né, trabalhar na sequência a questão do pensar o que é o trabalho e o trabalho no campo humanitário. Então, vamos entrar né, tentar destrinchar melhor o que é esse trabalho no campo humanitário. Acho que a primeira referência, assim, falando de uma forma mais geral, é que o trabalho humanitário é um trabalho humano, né? E o que é o trabalho humano? O trabalho humano, ele é um trabalho que a gente realiza em interação com outras pessoas, então o trabalho ele é sempre desenvolvido com outros, né? E ele tem um lugar para a construção da nossa sociedade ou das nossas sociabilidades. Então, o trabalho humano, ele se distingue do trabalho animal porque todo o trabalho humano ele tem uma intencionalidade. Eu gosto muito do exemplo, né, de pensar o trabalho das abelhas fazendo uma colmeia, né? Então, os animais trabalham também, né? Mas os animais fazem por instinto, né? A abelha, ela não projeta colmeia antes de realizar. A abelha, ela não consegue colocar no papel, né, como é que ela vai executar o trabalho para que ela possa realizar a colmeia. Então, os animais trabalham, mas eles trabalham por instinto. Os humanos, né, realizam um trabalho e eles conseguem ver antes, né, de realizar como aquele trabalho vai ficar ou pode ficar, ou descrever esse trabalho. Então, isso indica que todo trabalho humano ele tem uma intencionalidade. Se ele tem intencionalidade, ele vai envolver nossa vontade, nossa inteligência, nossos conhecimentos, nossos afetos, e ele sempre vai ter um propósito, né? Então, a gente consegue, antes de realizar o trabalho, saber o que vai estar realizado ao final. Então, se eu falei do trabalho da abelha, eu vou equiparar ao trabalho do arquiteto, né? Se o arquiteto vai construir um prédio, né? Eu vou projetar um prédio, ou o arquiteto, ou engenheiro, né? Então aqui já estou misturando as profissões, mas o arquiteto, ele consegue colocar no papel como que vai ficar o seu projeto. Ele vai usar o seu conhecimento, a sua inteligência para projetar. Né? Então, essa é a diferença do trabalho humano do trabalho animal. Então, todo trabalho, ele mobiliza a nossa existência humana, né? Ele mobiliza afetos, conhecimentos, mobiliza a nossa capacidade de raciocinar, de pensar, as nossas habilidades. Todo o trabalho humano, ele tem sempre uma intencionalidade. Aqui eu trago para vocês uma referência do Ricardo Antunes, né, que ele vai dizer que o trabalho é uma ação para estabelecer uma relação entre o humano e a natureza e entre a sociedade e a natureza. É claro que a gente está fazendo uma referência aqui ao que é o trabalho lá no início, né, da constituição das nossas sociedades e da nossa humanidade. Eu estou fazendo uma referência a algo de uma pré-história, né? Quando a gente precisa começar a se organizar na relação com a natureza, para que a gente possa sobreviver na relação com a natureza e construir aquilo que a gente se propõe a construir enquanto humanidade. Eu acho que aqui a gente tem uma questão muito atual, né, dessa relação das sociedades ou do humano com a natureza, que é o impacto, né, dos nossos trabalhos, das nossas construções humanas na natureza.
E eu acho que o maior impacto que a gente sofre hoje enquanto sociedade, enquanto humanidade, são os efeitos climáticos, né? Que eu acho que é um outro tema para os deslocamentos forçados. Então, toda ação que a gente faz na natureza, ela tem efeitos, né? E o trabalho é isso que estabelece essa relação. Então, como que a gente se apropria da natureza, os efeitos que isso tem, inclusive, para a nossa vida, é, como a gente se apropria da natureza ou se relaciona com a natureza para que a gente possa organizar uma sociedade melhor, né, ou pior. E a gente sabe que a extração desenfreada, né, dos recursos naturais, a realização do trabalho humano sem ficar atento às consequências dessa intervenção na natureza, isso pode causar muitos prejuízos as vidas coletivas, né, e as vidas humanas. Eu acho que um efeito disso, então, é o deslocamento em função das questões climáticas que têm aparecido. A gente sabe que o trabalho ele se transforma ao longo do tempo, né, e o que a gente vê hoje é que os trabalhos humanos, eles são muito atravessados pela questão das tecnologias. Tá? Todo o trabalho humano, ele tem uma série de dimensões, tá? Então, assim, se eu falei ali no slide anterior de um conceito mais sociológico e talvez até abstrato do trabalho, a gente vê que hoje todo o trabalho, geralmente o trabalho se realiza ou dentro de uma organização social, ou mesmo que seja um trabalho individual, né, um trabalho autônomo, ele sempre vai estar em relação com alguma organização social. E isso exige que a gente tenha que pensar o trabalho a partir de algumas dimensões, tá? Eu trouxe aqui para vocês, isso aqui está nos estudos sobre trabalho, psicologia do trabalho. A gente consegue delimitar o trabalho em 5 dimensões, tá? Que a gente vai chamar de dimensão concreta do trabalho, que é a tecnologia que a gente usa para poder trabalhar. Então, se hoje eu estou aqui dando esse curso, é porque eu tenho um computador, é porque eu tenho uma internet, é porque eu usei um software, né, para fazer os slides. Então, o trabalho ele envolve uma tecnologia, ele envolve condições materiais e ambientais para trabalhar, né? Então, as condições materiais é que eu possa ter acesso, por exemplo, a um computador, né, para que eu possa realizar esse curso. Tem as questões ambientais. No início da aula, tive né, uma questão em casa, tive que me ausentar aqui um pouco. Então, tem essas questões do ambiente que são importantes para que a gente possa realizar o trabalho. A segurança física e o conforto também são importantíssimos, né, para que a gente possa realizar o trabalho. E aqui, quando a gente fala em segurança física e conforto, né, acho que a gente pode é, pensar no trabalho humanitário, por exemplo, né, o quanto que o trabalho humanitário, né, vamos pensar que eu vou para um campo de refugiado trabalhar. Tem uma questão da segurança física no trabalho, né? E tem toda a questão, então, se eu vou para um campo trabalhar, como é que eu vou dormir, como é que eu vou realizar as minhas atividades, tem toda a questão do conforto também que aparece nessa dimensão concreta do trabalho humanitário. Eu estou dando esse exemplo, né, do campo de refugiados, mas eu acho que é importante a gente trazer isso para a nossa realidade, né? A gente está falando de uma realidade de trabalhadores humanitários que acolhem pessoas deslocadas aqui. Então, também temos dimensões da segurança física e do conforto para esse tipo de trabalho humanitário, né? Um trabalho de acolhimento. Na dimensão gerencial, todo o trabalho que a gente realiza dentro de uma organização ou em relação com uma organização, exige que a gente faça planejamento, que a gente organize esse trabalho, que ele tenha uma direção, né, para que o trabalho aconteça e que tenha o controle. Essas aqui são as funções gerenciais, né? Não tem trabalho que a gente realize que hoje não exija para a gente, né, da gente esse controle gerencial do trabalho. A gente tem a dimensão socioeconômica, que fala do modo de realizar o trabalho, e com isso a gente pensa na estrutura social, econômica e política do trabalho. Então, veja, se eu trabalho
organização que acolhe refugiados aqui no Brasil, eu preciso saber como que eu acolho refugiados. Então, se eu sou psicóloga, como é que eu faço o atendimento, o acolhimento a uma pessoa refugiada, né? Então, eu tenho um modo de acolher, minha profissão, meu trabalho me exige que eu consiga ter algumas ações referenciadas para que eu possa desenvolver esse trabalho. Meu trabalho, muitas vezes, depende do trabalho de outras pessoas, né? Então, eu não consigo trabalhar no acolhimento de refugiados sozinha com a psicologia, a depender do tema que chegue para eu é, atender, né? Com uma pessoa refugiada. Então, tem que ter essa estrutura social para poder trabalhar outros profissionais, outras áreas, né, de atuação, porque dificilmente eu consigo trabalhar sozinha nesse campo. A gente tem a dimensão econômica, então quanto que o trabalho gera renda ou quanto que eu tenho condições econômicas. Então eu preciso fazer uma viagem para poder trabalhar, né? Tem recurso financeiro para que eu possa fazer essa viagem, e também tem uma dimensão política, né? Essa dimensão política está voltada às decisões, né, sobre como esse trabalho se organiza no contexto da minha organização. A gente tem a dimensão ideológica do trabalho, que são as ideias, os discursos sobre o trabalho e a sua forma de organização. Aqui falando do trabalho humanitário, acho que tem uma questão muito importante, né, nessa dimensão ideológica. A gente sabe que o trabalho humanitário, ele é um trabalho valorizado, né, na sociedade, ele é um trabalho em que a gente sente até uma dádiva, né, por poder trabalhar com as questões humanitárias. Isso por um lado, mas por outro lado, a gente também vê discursos sobre esse tipo de trabalho que eles estão disseminados numa sociedade que não quer acolher muitas vezes, né? Então, por exemplo, por que que você trabalha com um trabalho humanitário se é, né? Se a gente não quer receber imigrantes aqui, a gente não quer receber pessoas deslocadas a forças aqui no Brasil. Essas ideias, né, que vão circulando numa sociedade e que dão um lugar de valor, mais valor ou menos valor para o trabalho humanitário na sociedade. Tá? Eu acho importante colocar isso, né, porque acho que quem trabalha com trabalho humanitário sabe do valor que esse trabalho tem para a pessoa que trabalha, para o que a gente está realizando socialmente. Mas a gente também vive numa sociedade que não necessariamente valoriza a chegada de estrangeiros, né? Ou que seleciona os estrangeiros que são melhores ou piores de estarem na nossa sociedade. Tá? Então, a gente tem esses discursos que também localizam o nosso trabalho na sociedade. E a gente tem essa dimensão simbólica do trabalho humano e do trabalho humanitário, que são as nossas possibilidades de realização nesse trabalho. São os aspectos subjetivos que a gente vai mobilizar em cada relação de trabalho. Então, veja, se fazer um trabalho humanitário para mim me realiza enquanto pessoa, isso entra na dimensão simbólica do trabalho. Né? Ou se o trabalho humanitário me possibilita entrar em contato com a história da minha família, por exemplo, né, isso realiza essa dimensão subjetiva do trabalho. Então, é a dimensão simbólica que está em jogo aqui. Bom, o trabalho humano no campo humanitário, ele vai ter algumas características, né? Então, assim, apesar de todas aquelas dimensões, seja trabalho voluntário ou seja trabalho remunerado, ele vai estar permeado por todas aquelas dimensões. Então, o trabalho humano no campo humanitário, ele pode ser remunerado ou não. Ele é realizado por agências internacionais, organizações públicas, organizações da sociedade civil, né, como ONGs, igrejas, associações de imigrantes. Parte desse trabalho ocorre de forma voluntária para fins sociais, né? Mas ele também é ofertado por profissionais qualificados, né, para o devido fim, assim como também por cidadãos que não têm uma formação específica para atuação na área humanitária ou com o tema das migrações. Eu acho que
essas características do trabalho humanitário, elas são importantes de serem consideradas, né? Se o trabalho que eu realizo, ele é remunerado ou não é remunerado, se o trabalho que eu realizo, ele mobiliza a profissão né, na qual eu tenho uma qualificação para exercer essa profissão ou não, né? E se eu tenho contato, conhecimento com né, os estudos do campo das migrações forçadas ou não. Então, acho que todos esses elementos são importantes, né, para a gente situar o trabalho no campo humanitário. Queria trazer um pouquinho de história sobre o trabalho no campo humanitário, né? A gente olha para o nosso tempo atual e acha que é o trabalho que a gente realiza agora, mas esse trabalho ele tem uma história. A gente já tem registros escritos, né, sobre cuidados médicos nas guerras, tanto na antiguidade quanto na Idade Média. Então, apesar de lá não ser chamado como trabalho humanitário, a gente já prestava esse tipo de atendimento a pessoas que viviam as situações da guerra. No século XIX, a gente começa a ver a estruturação do trabalho humanitário para atendimento de combatentes de guerra. Tá? Então, o trabalho humanitário começa a ser estruturado como um trabalho humano no século XIX. Mas é só com as guerras do século XX, especialmente a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, que o trabalho humanitário e os cuidados às populações que sofrem das guerras, né, ou dos desastres ou dos conflitos, eles são estendidos. Então, veja, não é só atender o combatente de guerra, a gente passa a realizar o trabalho humanitário também para a população local que sofre dos efeitos de um conflito, de uma guerra e de um desastre, e também a gente tem a demanda por atender pessoas que se deslocam em função das guerras, conflitos e desastres. Então, veja, a gente pode, no trabalho humanitário, a gente atende pessoas que sofreram diretamente os efeitos dos conflitos, das guerras e dos desastres. Eu posso ampliar isso, gente, por exemplo, ao caso das enchentes, né, que a gente teve no Rio Grande do Sul e agora em Minas, a gente está falando de um desastre e que exige para a gente um trabalho no campo humanitário. Então, eu posso atender no campo humanitário as pessoas que são atingidas diretamente pelos efeitos do desastre, do conflito, da guerra. Eu tenho um atendimento que eu faço às populações locais, né, não necessariamente diretamente atingidas, mas que vivem os efeitos do desastre, do conflito e da guerra. E também eu tenho um trabalho que é com aquelas pessoas que se deslocam dessas situações de conflito, guerra e desastre, né? E são os deslocamentos forçados. São três frentes e três possibilidades de atuação no trabalho humanitário que a gente foi desenvolvendo ao longo do desenvolvimento da nossa sociedade, né? Para que a gente possa trabalhar ou com a população ou com, né, os deslocados, a gente monta equipes de saúde para trabalhar no campo humanitário, e essa equipe ela é de médicos e enfermeiros em geral, e as equipes de assistência, que envolve assistentes sociais, psicólogos e agentes de caridade. Então, acho que isso aqui é importante, né? Que a caridade também sempre foi uma atividade que esteve presente no atendimento dos efeitos de guerras, conflitos, desastres e destruição. Tá? Aqui eu estou falando de uma característica que foi estruturada, organizada, especialmente no entre guerras mundiais, mas a gente vai ver, né, que, enfim, os efeitos dos conflitos e das guerras não param por aí, após as duas grandes guerras mundiais, né, e com a existência de conflitos armados, epidemias e desastres, a gente vai ampliando a atuação do trabalho no campo humanitário. E a gente vai demandando que outros profissionais trabalhem com os efeitos desses conflitos. Então, a gente tem jornalistas, bacharéis em direito, internacionalistas, gestores de crise e outros profissionais que adentram ao trabalho no campo humanitário. Bom, o objetivo do trabalho humanitário é sempre de prestar socorro, salvar vidas,
testemunhar os fatos e garantir os direitos humanos. Tá? Então, a gente tem um grande campo de trabalho aí, que é o trabalho humanitário. Como guerras, conflitos e desastres provocam deslocamento em massa, a gente também é exigido a trabalhar enquanto sociedade que ocorre com a recepção e integração de pessoas que se deslocam à força. A gente abre com isso outras vias para o trabalho humanitário. E que vias são essas, né? Então, veja, eu posso ser um trabalhador humanitário ou eu posso trabalhar como um campo humanitário, não necessariamente sendo um agente humanitário, né? Ou contratado por uma ONG, ou fazendo um trabalho voluntário numa ONG, numa agência internacional, mas eu posso ser um agente público, trabalhando no campo, com o campo humanitário, eu posso estar trabalhando num governo para as questões que envolvem o campo humanitário, posso trabalhar em agências internacionais ou organizações da sociedade civil para esse trabalho no campo humanitário. Então, à medida, veja, o trabalho humanitário não acontece, então, só no local em que há conflito. Se a gente tem um local de conflito e as pessoas precisam se deslocar por causa desse conflito, esse deslocamento que é feito, ele exige que a gente faça o atendimento nesse campo humanitário. E a gente vai fazer o atendimento por essas organizações que recebem, né, que acolhem pessoas deslocadas à força. O que a gente vê como barreiras, né, para o trabalho no campo humanitário? O financiamento dessas organizações e desse trabalho, a qualificação profissional. A gente sabe que o trabalho humanitário, especialmente, vamos pensar no Brasil, a gente tem uma história recente, né, com esses deslocamentos forçados, a gente viu isso na aula passada, a gente ainda está em processo de qualificar profissionais. Então, aonde que a gente qualifica? Nas universidades, né, nas instituições que formam profissionais. A gente tem uma história recente de qualificação profissional para atuação nesse campo. As experiências ainda elas não são muito ampliadas e muito consolidadas, já temos experiência, né? Mas ao mesmo tempo a falta de experiência com atendimento de pessoas deslocadas à força, elas podem ser uma barreira para o trabalho, e outra barreira para o trabalho no campo humanitário é a frustração. Então, não é sem frustração que a gente realiza esse trabalho. Bom, condições do trabalho e seus efeitos psíquicos, tá? Eu queria só trazer isso aqui, é uma questão mais conceitual, mas que, para mim, ela está diretamente relacionada à saúde mental no trabalho. Para que a gente possa compreender as questões de saúde mental no trabalho, a gente precisa ampliar a concepção de saúde. Então, a saúde, ela não é só a saúde do meu corpo ou a saúde do meu psiquismo. Para que eu possa ter saúde, eu preciso ter um ambiente, eu preciso ter uma condição e uma organização de trabalho e relações que viabilizem a minha saúde. Por isso que, para a gente analisar o trabalho, a gente tem que olhar o contexto do trabalho. O contexto do trabalho, ele é composto pelas condições em que o trabalho se realiza, pela organização do trabalho e pelas relações socioprofissionais que eu tenho no trabalho. Então, só trazendo um pouco para vocês, assim, delimitando a questão das condições de trabalho. A infraestrutura que eu tenho para trabalhar, o apoio institucional, as práticas administrativas, o ambiente físico, os instrumentos, equipamentos, matéria-prima, as informações, o conhecimento técnico, suprimentos e as políticas de gestão de pessoas compõem as minhas condições de trabalho. Então, se eu realizo o trabalho humanitário dentro de uma organização, seja ela uma agência internacional, seja ela uma ONG, seja ela, né, enfim, uma parte de uma instância pública, né? Eu tenho que olhar para essas condições de trabalho, tá? E essas condições de trabalho têm que me auxiliar que eu possa desenvolver as minhas atividades profissionais. Um outro ponto é a organização do trabalho. São aqueles elementos prescritos que expressam as concepções e as práticas de gestão de pessoas e do trabalho, como a natureza das tarefas, as regras formais e informais, o ritmo e a produtividade que são esperados. Então, veja, para eu poder fazer um acolhimento a uma pessoa deslocada à força, a um refugiado,
eu tenho que saber o que que é esse acolhimento que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo um acolhimento em psicologia, em assistência social ou em direito, eu preciso saber o que está prescrito, o que se exige do trabalho que eu realizo em cada uma dessas áreas. Então, se eu sou psicóloga, o que que é o trabalho que eu tenho que realizar? Tem que fazer uma entrevista, eu tenho que tentar identificar, né, o pedido que é feito, a demanda. Eu tenho que saber como é que eu vou encaminhar os pedidos que chegam, o que que é da psicologia e o que que não é da psicologia no trabalho de acolhimento de uma pessoa refugiada, né? Eu tenho que saber as regras da instituição em que eu estou, né? Então, por exemplo, eu não posso dizer que eu vou garantir para um refugiado fazer uma reunião familiar se eu tenho regras para fazer aquilo e o que eu, né, essa regra me impede que eu faça a reunião familiar de uma pessoa refugiada. Então, eu tenho que saber que essa organização do trabalho tem impacto direto na realização do meu trabalho. E a gente também tem as relações socioprofissionais, que são as relações hierárquicas, as interações coletivas com membros da equipe e outros grupos de trabalho. São relações externas, né, com consumidores, né, que eu coloco consumidor para não falar cliente, para não falar, mas enfim, são as pessoas que têm uma relação que consomem, né, algo que é muito próprio do nosso trabalho, fornecedores e outros representantes institucionais. Então, para que eu possa analisar o meu contexto de trabalho, eu tenho que ter muito foco, conhecer, saber que tenho relações para realizar o trabalho, que eu tenho uma organização desse meu trabalho para que eu possa realizá-lo e que eu tenho as condições gerais para que esse trabalho possa ser realizado. Então, a análise do trabalho, ela exige que a gente olhe para esses três aspectos: contexto, organização e relação do trabalho. E esses aspectos, eles estão diretamente relacionados à realização psíquica no trabalho e, portanto, à saúde mental do trabalho. Então, a saúde de quem trabalha, ela está diretamente relacionada a essa relação, né? Que é as minhas condições de trabalho e a possibilidade que eu tenho de me realizar psiquicamente no trabalho. Então, o que que são os efeitos psíquicos de um trabalho, né? É quando a gente é afetado no nosso psiquismo em função do trabalho que a gente realiza. E a gente diz que, então, o trabalho, ele pode ter riscos psicossociais. O que que são riscos psicossociais? É quando o trabalho pode colocar em risco a nossa saúde, tá? Então, quando que o trabalho ele se oferece como um risco psicossocial? Quando ele não viabiliza a realização psíquica, então quando eu não consigo me realizar no meu trabalho, e eu já vou dizer para vocês o que que é realização psíquica, tá? E quais são os sinais de que eu não estou me realizando psiquicamente no trabalho? Quando eu sinto muito desprazer com o trabalho, quando eu sinto muito sofrimento, quando eu tenho mal-estar, eu tenho sensações difusas de mal-estar, né, no trabalho, e quando eu adoeço. Esses são sinais de que o trabalho que eu estou realizando, ele me confere riscos, à minha saúde. Então, os fatores de risco psicossocial, eles afetam ou têm o potencial de afetar negativamente a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida, seja de um indivíduo, seja de um grupo, seja de uma coletividade. Tá? Então, todo trabalho, gente, ele tem risco psicossocial. O médico no hospital, ele tem risco psicossocial no trabalho, tá? O professor na escola, ele tem risco psicossocial no trabalho. Um advogado no seu escritório, né, de advocacia tem risco psicossocial no trabalho. Então, a gente precisa estar atento a esses riscos psicossociais. As fontes de risco, elas podem vir do ambiente, né? E esse ambiente é o ambiente de convivência expandido, seja esse ambiente público ou privado. As fontes de risco são as condições de realização das atividades ou tarefas, ou o conteúdo das tarefas que a gente realiza, e as circunstâncias de realização do trabalho, é a conjuntura e o contexto atual ou histórico no qual a gente realiza o trabalho. Então, se o trabalho, né, ele
tem riscos, como é que a gente faz para poder se realizar psiquicamente no trabalho? Então, a realização psíquica no trabalho, ela é essa possibilidade que a gente tem de que a nossa realidade psíquica, ou seja, nossos afetos, nossas representações, o que que são representações? São os valores que a gente dá aos afetos, né? Os afetos, as representações, os nossos desejos, as nossas fantasias e os nossos sonhos, e aqui eu trabalho o sonho em duas dimensões, né? Tanto o sonho de um projeto de vida futuro, né? Então, a possibilidade de eu me projetar no futuro, quanto os sonhos noturnos também, né? Que são produções, os sonhos são produções da nossa vida anímica, do nosso inconsciente. Então, a realização, ela se dá quando essa minha realidade psíquica, que é muito íntima, é muito de cada sujeito, ela tem possibilidades de se realizar na realidade externa, né? Essa realidade externa é aquela realidade factual, a realidade vivida, a realidade da vida, tá? Então, quando é que eu tenho realização psíquica? Quando eu consigo realizar a minha realidade psíquica na realidade concreta, na realidade da vida, tá? O que que a gente vê, né? Que para que a gente possa se realizar psiquicamente, a gente precisa fazer um descentramento da nossa condição narcísica para se encontrar com outras pessoas e para se encontrar com a diferença radical das outras pessoas. Então, por quê? Eu não consigo me realizar psiquicamente sem fazer contato com outros, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo da mãe com o bebê, né? Vamos voltar aqui numa psicologia para a gente poder pensar um pouco essas interações. A mãe com o bebê, a gente, né, para que o bebê possa satisfazer as suas necessidades de fome e de afeto, ele precisa dessa mãe ou desse cuidador, não precisa ser uma mãe, né? Pode ser uma pessoa que cuida, que venha é, dar o alimento para esse bebê, mas junto com o alimento vem a satisfação do encontro, né? Então, para que o bebê possa receber isso, ele tem que estar aberto a esse encontro com o outro também que vem amamentar. Esse protótipo de relação social é o que a gente vai levar para a nossa vida inteira, né? Então, eu falei da relação da mãe com o bebê, mas a gente tá, né? A gente pode falar, por exemplo, quando eu encontro um amigo, né? Quando eu encontro um amigo, para que eu possa ter prazer no encontro, para que eu possa me realizar psiquicamente, eu tenho que estar aberto a esse encontro com um amigo. E essa realização psíquica acontece no trabalho também. Então, por exemplo, quando psicóloga, recebo alguém para um atendimento, nesse encontro eu posso me realizar psiquicamente. Algo da minha realidade psíquica, né, dos meus afetos, dos meus desejos e das minhas fantasias se realiza no atendimento que eu faço e na relação com outra pessoa. Tá? Então, esse outro sempre são as outras pessoas com as quais a gente se encontra. Aí, eu acho que pensando um pouco em saúde mental, né, ou pensando um pouco em cura, né, em a gente saber lidar com essa dimensão do prazer e sofrimento ao mesmo tempo em qualquer relação, a gente vai aí entender na psicologia e na psicanálise que a cura é a nossa capacidade de amar e de trabalhar, ou que a nossa saúde é a nossa capacidade de amar e trabalhar. É quando a gente consegue, no encontro com outras pessoas, no encontro com o nosso trabalho, é, ter realização psíquica por esse encontro. Tá? Então, tem algo muito íntimo nosso que realiza no encontro com outras pessoas. A realização psíquica no trabalho, ela acontece quando o trabalho ele é fonte de satisfação, mas ao mesmo tempo quando a gente consegue mensurar isso, que é prazer e satisfação no trabalho, né? Mas quando o trabalho é fonte de satisfação, ele nos auxilia na realização psíquica. Quando o trabalho ele viabiliza a produção de sentido, pertencimento, reconhecimento e identidade, então quando o trabalho me possibilita essas vias, né?
ele pode garantir a minha realização psíquica. Então, veja, eu sou professora da universidade, eu trabalho com pesquisa, eu sou psicóloga, eu trabalho no campo humanitário. Esse trabalho que eu realizo, ele me garante uma identidade, né? Eu sou professora. Ele me possibilita um reconhecimento. Eu sou professora e eu formo pessoas, né? Ele também me garante um pertencimento. Eu sou professora da universidade tal, né? E ele me garante a produção de um sentido. Cada trabalho ele pode e deve, né, viabilizar essa produção de sentido, pertencimento, reconhecimento e identidade. E o trabalho, ele também situa o sujeito no laço social, né? Então, quando eu estou em relação com outras pessoas e essas relações me possibilitam satisfação. Isso aqui, gente, é o ideal do trabalho, tá? O trabalho garante realização psíquica quando ele nos oferece satisfação, identidade, reconhecimento e uma boa relação com outras pessoas, tá? E no trabalho humanitário, a gente vê que a gente consegue obter realização psíquica também quando a gente realiza o propósito dos valores humanitários, né? O que são esses propósitos? Acolher e ajudar ao próximo. Aí a gente vê que a gente tem duas faces do trabalho, né? No trabalho no campo humanitário, para pensar a questão da realização psíquica e de saúde mental no trabalho. A gente tem essa face que é o do cuidado com o cuidador. Então, a gente precisa, enquanto trabalhador humanitário, estar atento e cuidar da nossa saúde mental. E, por outro lado, esse trabalho humanitário exige que a gente acolha e cuide de quem sofre de um deslocamento forçado, tá? Então, esse acolhimento e esse cuidado exige também que a gente tenha uma atuação em saúde mental. A realização psíquica no trabalho humanitário também ela está diretamente relacionada com aquilo que faz com que a gente escolha esse trabalho. E isso é uma experiência de cada trabalhador humanitário que vai articular nesse trabalho sua história de vida, os seus valores, as suas necessidades, a sua identidade e o seu desejo. Se a gente consegue reconhecer isso no trabalho que a gente está realizando, a gente tem uma boa via, né, de realização psíquica pelo trabalho. E no trabalho também humanitário, a gente vê que tem essa dimensão social e política, né, do trabalho humanitário, que vai ligar cada um de nós a uma atividade social e concreta e a um ideal e propósito. Bom, no trabalho humanitário, a gente tem recorrentemente o encontro com outro vulnerável, né? O que é esse encontro com outro vulnerável? A pessoa que a gente está atendendo e que sofreu os efeitos e sofre os efeitos de um deslocamento forçado. Então, se o trabalho mobiliza afetos, o encontro com o desamparo do outro pode colocar esse trabalhador em contato com o seu próprio desamparo. Então, isso é uma coisa bem importante, né? Às vezes a gente faz alguns atendimentos a deslocados forçados, a refugiados, e esse atendimento dessa vulnerabilidade, desse desamparo, nos coloca em contato com os nossos desamparos. E isso gera frustração, incerteza e impotência em quem está atendendo. Por isso, né, que a gente vê que existem riscos psicossociais e vulnerabilidades nesse trabalho no campo humanitário. Eu vou trazer aqui uma lista, né, bem importante são 3 slides aqui falando dessa lista dos riscos psicossociais no trabalho humanitário. Primeiro, o contato com as vulnerabilidades, tá? Então, isso é um risco psicossocial. Veja, assim, eu acho que é importante colocar para vocês, eu vou trazer uma lista importantíssima dos riscos, mas eu acho que é muito mais no sentido da gente poder situar o trabalho que a gente faz e que a gente possa reconhecer, né, que esse trabalho ele tem suas características específicas e que isso tem efeitos na nossa realidade psíquica. Então, com isso, eu não quero dizer que, assim, cada profissão que a gente tiver vai ter uma lista de riscos psicossociais. Só acho importante trazer isso aqui nesse curso para que a gente entenda essa realidade do trabalho, tá? Porque se a gente está falando de realidade psíquica, realidade do trabalho, e a gente está falando desse encontro, entender essas duas dimensões, elas são, né, o encontro nessas duas dimensões é fundamental para que a gente possa cuidar da nossa saúde. Então, riscos psicossociais é o contato com as vulnerabilidades, a diferença cultural.
Então, quando a gente se encontra com pessoas que vêm de outras línguas, que têm outras normas de convívios, hábitos, né, valores, crenças e ideais, a nossa impotência, o risco, a impotência para o alcance dos objetivos é um risco, a frustração dos ideais. Então, eu quero acolher e quero que a pessoa se integre, né? E a pessoa, de repente, não consegue se integrar à sociedade brasileira. A gente está frustrando o ideal. A exposição aos traumas e aos efeitos da violência é um risco. A insegurança, o contato com o desconhecido, a tensão e o medo, a necessidade de envolvimento com o trabalho é um risco psicossocial. A gente não consegue trabalhar no campo humanitário sem se envolver, né, com esse trabalho ou com as pessoas que a gente atende. A surpresa, a escassez de recursos, a sobrecarga de trabalho é risco psicossocial. O desconhecimento sobre os processos migratórios é um risco psicossocial e a insuficiência de conhecimento e ferramentas técnicas para lidar com os problemas enfrentados é também um risco psicossocial. E por último, então, o último tema da nossa aula de hoje é a gente falar sobre os efeitos na saúde mental desse trabalho que tem riscos psicossociais, né? Esses nomes vocês já devem ter escutado, né? Mas eu acho que é importante a gente poder nomear esses sofrimentos, nomear a gente, não para a gente classificar e para a gente sair por aí indicando, né, tratamentos para esses tipos de sofrimento, mas que a gente possa situar que esses sofrimentos têm um lugar na cultura, tá? Então, tem um lugar na cultura, eles são efeitos importantes de relações de trabalho e que eles podem ser cuidados. Então, nomes que vocês já devem ter escutado, né? Burnout. Burnout é uma síndrome, está classificada como síndrome, né, na classificação internacional das doenças. O que que é o burnout? É um distúrbio emocional crônico que leva à exaustão extrema, ao estresse, esgotamento físico, que são resultantes de situações de trabalho desgastantes, tá? Então, o burnout já está classificado como síndrome. Ele é vivido por profissionais, mas ele também pode ser vivido por coletivos e profissionais. O estresse, que é uma resposta física e emocional negativa a demandas profissionais que excedem a capacidade de lidar com ela. A fadiga, né, que fala de um estado de exaustão física, mental ou emocional extrema, resultando em falta de energia, desmotivação e diminuição da capacidade cognitiva e motora. E o desgaste, né, que é diferentemente da fadiga, ao invés, a fadiga é crônica, a fadiga é extrema, o desgaste é crônico, né? É um estado de exaustão físico que é crônico, e é causado por estresse profissional prolongado e sobrecarga das tarefas. Então, veja, eu estou nomeando é, sofrimentos, sintomas, condições de saúde de um trabalhador. E esses nomes, eles têm relação direta com o trabalho que se realiza, com as condições e com a organização do trabalho. Mas não só, ele depende também da minha condição de saúde, da minha história de vida. Então, por isso que é sempre importante que a gente entenda que é de um encontro que se trata, né? É de um sujeito que tem uma história e que tem a sua condição de vida e saúde com um tipo de trabalho, né? Que pode, nesse encontro, mobilizar uma série de sofrimentos e adoecimentos que são relacionados ao trabalho. Porque, muito provavelmente, aquele trabalhador, se não fosse essas condições de trabalho, ele não desenvolveria o sofrimento e o adoecimento, tá? Então, a gente tem que entender que é sempre de um encontro que se trata. E de um encontro que ele depende muito, gente, do momento de vida que a gente está passando, tá? Então, assim, vamos supor que se eu tivesse a mesma condição de saúde e realizasse aquele trabalho, nesse encontro eu posso ter realização psíquica. Mas, eventualmente, eu estou passando por um momento da minha vida, né? Então, na minha história de vida, eu estou passando por um momento
que esse trabalho que eu estou realizando, ao invés de me garantir realização psíquica e saúde mental, ele está me causando mais sofrimento por causa do momento de vida que eu estou passando. Então, acho que a gente tem, ou do momento de vida, ou vamos pensar do momento de um país, né? Ou do momento mundial. Então, dependendo de como esse encontro se atravessa com a história, ele pode causar sofrimento e adoecimento. Então, o que que a gente tem que fazer para enfrentar, né? Quando a gente começa a ver sinais de adoecimento, sofrimento, o que que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa reconhecer a situação. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo, né? Indivíduo, ou com o meu grupo de colegas de trabalho, ou com, né, assim, a organização que eu estou vivendo. Eu preciso reconhecer a situação. Eu preciso conversar sobre o que está acontecendo com a equipe de trabalho ou pessoas de confiança. Isso aqui é um problema, porque nem sempre a gente consegue conversar, se abrir. Às vezes, conversar pode nos colocar em risco também, a depender do trabalho, a depender, né, do momento da equipe. Mas é importante que a gente possa reconhecer essa possibilidade de conversar sobre o que tá acontecendo, buscar apoio psicológico, ter foco no processo de cuidado e buscar informação. São estratégias de enfrentamento quando a gente começa a perceber sinais de sofrimento, sinais de adoecimento que estão começando a colocar em risco, em xeque a nossa saúde. Para que a gente possa ter saúde mental no trabalho, né? Acho que tem algumas. Aqui o ideal, tá, gente? A gente, assim, pensando no ideal, né? Para que a gente possa promover a saúde mental no trabalho. A gente precisa estabelecer boas relações de trabalho, construir parcerias, colaboração e cooperação para que o trabalho se realize, buscar garantias de boas condições para a realização de trabalho, sejam essas condições materiais, né, para o trabalho, treinamento, formação para atuação profissional numa área, construir redes de apoio, ter uma boa condição de saúde em geral, né? A gente sabe que a saúde mental ela também está relacionada à saúde em geral. Realizar atividades que gerem prazer fora do trabalho. Então, hoje a gente sabe que pelo trabalho ser uma atividade socialmente que toma muito tempo da nossa vida, a gente não é incomum, né, a gente se dedicar quase que integralmente a essa vida de trabalho e a gente esquece das outras atividades que existem na vida e que podem gerar também prazer, né? Então, realizar essas atividades para fora do trabalho que gerem prazer, estreitar laços de amizade, afeto, isso ajuda muito, né, em termos de saúde mental, e promover a abertura à interculturalidade, especialmente no campo do trabalho humanitário. Então, isso aqui nos ajuda a ter, a construir, né? A assegurar, a viabilizar a nossa saúde mental no trabalho. Então, resumindo, né, para fechar a aula de hoje, o trabalho ele pode ser fonte de prazer ou de sofrimento, e pode ser as duas ao mesmo tempo. O trabalho humanitário exige uma carga afetiva importantíssima para que ele possa ser realizado. A gente não consegue realizar o trabalho humanitário sem a gente mobilizar a nossa realidade psíquica. Para que a gente possa entender as questões de sofrimento, adoecimento e saúde mental no trabalho, a gente precisa olhar para além do sujeito que está adoecendo e fazer uma análise do trabalho em geral, tá? Entender que a gente tem o que é a realidade psíquica e a realidade factual, ou realidade concreta, ou realidade da vida, e que todo o trabalho ele fala desse encontro, né, entre o sujeito que tem uma realidade psíquica e a minha realidade concreta. A gente tem riscos psicossociais no trabalho humanitário, eles precisam ser reconhecidos e trabalhados, cuidados, tá? É importante que a gente possa nomear o sofrimento, reconhecer o sofrimento e nomear o sofrimento. Entretanto, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não patologizar esses sofrimentos. Então, na aula passada, eu falei para vocês sobre tomar um cuidado para não patologizar o sofrimento e adoecimento de pessoas deslocadas à força, de refugiados, tá? Então, é importante que a gente não
patologize esse sofrimento, mas também que a gente não patologize o sofrimento do trabalhador no campo humanitário. E é importante que a gente possa reconhecer e enfrentar os desafios que a gente tem no campo humanitário, tá? A próxima aula, o tema vai ser saúde mental e deslocamento. Então, se a aula de hoje, né, a gente trabalhou com essa perspectiva da saúde de quem trabalha, da saúde do trabalhador humanitário, na aula de semana que vem, a gente vai trabalhar com a saúde, de quem se desloca à força, né, do refugiado, né, do migrante humanitário. Tá? Então, eu deixo aqui as referências da aula de hoje e o meu muito obrigada.